Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso segundo dia do nosso desafio Reino. Aqui quem vos fala é Robert Marques, juntos com vocês aqui para nós aprendermos esses princípios que têm feito parte da vida de homens e de mulheres que transformaram o mundo. Ontem nós tivemos nossa primeira aula, nosso primeiro princípio, onde nós compartilhamos sobre descubra a sua origem. Tudo começa em Deus, você não é um foco, você também não é um acidente. Falamos também sobre o que dirige a nossa vida e eu tenho certeza que esses dias têm sido transformadores, não somente para vocês que me acompanham aqui, mas também para mim, porque quanto mais nós compartilhamos, mais também nós absorvemos, mais nós aprendemos juntos aqui nesse desafio Reino. Então, sejam bem-vindos, bom dia para você que está chegando aqui agora. Já aproveita e compartilha essa live, já manda para mais pessoas. Também coloca aqui nos comentários de onde você está falando para a gente interagir um pouco mais. E no dia de hoje eu vou compartilhar sobre o segundo princípio que fez parte da vida desses homens e também de mulheres que transformaram o mundo. Porque na verdade, no fundo, o desejo do nosso coração é sermos reconhecidos por algo e se sentir importante em algo que nós estamos fazendo. Porém, nós precisamos nos atentar ao seguinte fato. Nós precisamos entender que nós somos eleitos por Deus. Nós fomos escolhidos por Deus para sermos filhos amados. Isso significa que tudo aquilo que você fizer ou você falar não se mova por aceitação das pessoas e muito menos pela aprovação delas. Muitas pessoas, inclusive nós falamos ontem, que muitas pessoas se movem por querer sempre agradar os outros. Eu perguntei, cara, quem tem medo aqui de falar em público? Né? Por exemplo, se você é uma pessoa, coloca aqui embaixo, se você tem medo de falar em público. Escreve aí. Se você tem medo de falar em público. Na verdade, não é o medo de falar em público. Na verdade, é o medo de fracassar em público. Porque a gente sempre vive refém da expectativa dos outros. O que os outros vão pensar ao meu respeito sobre aquilo que eu pretendo falar ou fazer. E aí a gente se move, né? Nesse lamaçal de aceitação e aprovação das pessoas. Você precisa entender que você é aceito e você é amado por Deus e você é um filho amado. Então você não precisa se mover por aceitação e aprovação. E a nossa sociedade hoje, ela tem sido movida por isso, né? Movida porque ela quer reconhecimento, né? Então, quando nós descobrimos a nossa origem, nós vamos para o segundo princípio extremamente importante. Homens como Billy Graham, Charles Finney, George Whitefield, grandes heróis da Bíblia, tanto homens quanto mulheres, eles entenderam o primeiro princípio, descobrindo a sua origem. Agora nós vamos para o segundo princípio. E o segundo princípio, mas antes de continuar aqui a falar sobre o segundo princípio, eu quero que você comente aqui de onde você está falando, beleza? E a gente vai dar continuidade aqui. Bom, tem aqui pessoal de São Paulo, Santo André, Luciene, de Santo André, Luciene, de Santo André, isso? Roseli de Juiz de Fora. A Hades coloca aqui uma geração que é alimentada por aceitação e aprovação, exatamente. Que é a marca da orfandade, né? Que é se sentir aceito e aprovado. Quando na verdade já é aceito e aprovado por Deus, no sentido de filho amado, né? Gente, lembrando também que eu sempre vou abrir no final e aí você pode fazer perguntas, é só utilizar a caixa de perguntas que tem aqui para eu responder por lá, beleza? Temos aqui a Natália de Taubaté, sejam bem-vindos, Paulo de Belém, Ana de Petrópolis, Mari de Brasília, Fernanda de Criciúma, a Mirelle de Resende, Kathleen de Brusque, Vanessa de Belo Horizonte, Antônio de Joinville, temos aqui também o Vinícius de Campo Grande. Gente, sejam bem-vindos, bom dia, vamos para o nosso segundo dia do nosso desafio Reino e hoje nós vamos partir para o segundo princípio. E o segundo princípio é entenda a sua identidade, entenda a sua identidade. E para nós começarmos a falar sobre esta questão de identidade, nós vamos lá para Gênesis capítulo 32, e lá em Gênesis capítulo 32, nós encontramos a história de Esaú e de Jacó, né? Seu pai Isaac
E ali a gente percebe que o significado do nome Jacó, né, todos nós, a maioria, conhecemos que é enganador, né? Ele rouba a bênção da primogenitura do seu irmão Esaú. Aí tem o Isaac, já estava velho, de idade, e aí Esaú decidiu preparar, né, um guisado para o seu pai. Foi aí que Jacó, né, enganou Esaú, né, oferecendo para ele um prato de lentilha e tal. E aí o pai ia dar uma bênção para o filho primogênito. Foi então que Jacó foi até o seu pai, ele colocou uma pele diferenciada, né? E o pai perguntou: quem é você, meu filho? Nós encontramos esse relato lá em Gênesis 32. O pai pergunta: quem é você, meu filho? E aí Jacó, ao invés de responder: sou eu, pai, sou Jacó, ele responde: sou Esaú. Aí o pai responde: a pele é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Porém o pai foi lá e deu a bênção então para Jacó, quando na verdade a bênção era para Esaú. Então, esse lance de bênção de primogenitura dentro da cultura naquela época era algo extremamente levado a sério. Foi então que o seu irmão Esaú decidiu então matar Jacó. E aí Jacó foge, ele se isola, né? Passa anos longe de casa, longe da família, longe dos seus amigos. E aí teve um determinado dia, ele decide então voltar para sua casa. E no caminho dessa volta para casa, ele se depara com um homem. E a Bíblia fala que ele lutou com um homem e prevaleceu. Ele lutou com um homem e prevaleceu. Aí esse homem faz a seguinte pergunta para Jacó: quem é você? E sabe qual foi a resposta de Jacó? Jacó responde: meu nome é Jacó. Aí esse homem que lutou com Jacó disse para ele: não, seu nome não é Jacó. O seu nome agora é Israel, porque você lutou com Deus e prevaleceu. E aí diz o texto que ele viu Deus face a face. Olha que doideira isso. O que a gente aprende aqui? Esse princípio de identidade, algumas pessoas falam que hoje se tornou um termo e até mesmo algo já fora de mão. Pelo contrário, na verdade, a gente sempre vai falar sobre essa questão de identidade porque ela faz parte da nossa vida. Então vamos lá. Quando você descobre a sua origem, tudo começa em Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A sua identidade é revelada em Deus. Ele teve um encontro com esse homem. E esse homem nada mais é do que o próprio Deus, porque ele viu Deus face a face. Ou seja, a gente pode mentir para as pessoas, dizendo quem nós somos ou quem nós tentamos querer ser. Porém, para Deus, não há como nós mentimos, porque quando nós temos um encontro com o Senhor, a nossa vida é transformada. Nós precisamos permitir com que a nossa vida seja transformada de glória em glória, para nós nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Lembra? Quem estava conosco ontem viu algo? Eu vou tirar aqui os comentários, beleza? E a gente dá continuidade. Ontem, quem estava comigo ontem, viu que eu falei a respeito dessa questão de identidade, cara. Essa questão da origem. Por quê? Porque a gente vive a nossa vida querendo se parecer com alguém ou até mesmo ser nós mesmos, né? A gente falou sobre, cara, ser autêntico é muito bom, ser você mesmo é muito bom, mas quando nós nos deparamos com a seguinte frase de Jesus: se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz e renuncie a si mesmo e me siga, ele está se referindo ao quê? Ele está se referindo para você parar de ficar tentando ser você mesmo. E aí Romanos 11, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito, de nos tornar cada vez mais parecidos com o primogênito. Ou seja, não é para nós sermos nós mesmos, mas é para nós nos tornarmos parecidos com Jesus. Cara, a Bíblia nem Jesus está impedindo você de ter a sua personalidade. Cada um tem sua personalidade, de fato, é verdade. Porém, a nossa jornada, o propósito da nossa vida é nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. Esse é o ponto, cara. Fazer o que ele fez, andar como ele andou, falar como ele falou, fazer o que ele fez, fazer coisas maiores ainda do que ele fez. Então aqui a gente vê algo extremamente importante, né? Que ele viu Deus face a face.
O pai pergunta, quem é você, meu filho? E ele dá outra resposta, ou seja, era ele querendo ser quem ele não era. Ele queria ser Esaú, ele queria ter as bênçãos de Esaú, ele queria fazer o que Esaú estava fazendo. E agora, quando ele tem um encontro verdadeiro, genuíno, com o próprio Deus, não havia mais espaços para mentiras, não havia mais espaços para manipulações. Ou seja, tem uma frase do Billy Graham que ele diz o seguinte, quando você entender quem você é, você não vai querer ser ninguém além de você mesmo. Então, esse ensino é muito poderoso para nós, porque isso mata aqui todo complexo de aceitação, de aprovação. A gente vive querendo ser o que o outro é, fazer o que o outro está fazendo, só pelo fato dela ser bem sucedida. A gente, muitas vezes, não vemos o processo da qual aquela pessoa passou, mas a gente quer o resultado dela, a gente quer ser o que ela está sendo. Mas será que nós, de fato, estamos dispostos e disponíveis para passarmos pelo processo que provavelmente aquela pessoa passou? Entende? Muitas pessoas querem ser Heidi Baker, muitas pessoas querem ser Todd White, muitas pessoas querem ser usadas por Deus, fazer coisas extraordinárias, grandiosas, fazer coisas importantes. Mas será que de fato nós queremos passar pelo processo que essas mesmas pessoas passaram? Aqui está o ponto, cara. Então, pare de ficar tentando ser quem você não é. Descubra a sua origem para entender a sua identidade. Contar uma história aqui. Eu acredito que a maioria dos homens, principalmente casados, eles têm um hábito, né, de perder as coisas dentro de casa. Às vezes não é nem o fato de perder, às vezes ele coloca um lugar, a esposa vai lá e muda de lugar, né, e ele se perde todinho, né? Mas teve um belo dia que eu perdi meu RG dentro da minha própria casa. E aí eu começava a procurar o dia inteiro, não encontrava. Aí eu falei, quer saber? Eu vou parar de procurar a minha identidade. E comecei a procurar a minha esposa. A minha esposa sabe onde está tudo dentro de casa. E eu perguntei para ela, falei, Érica, aonde está a minha identidade? Onde está o meu RG? E ela simplesmente falou, está aqui. O que a gente aprende com isso? O que o Senhor ministrou no meu coração? Porque na nossa jornada, né, inclusive falamos das 3 principais perguntas que a sociedade faz para entender a sua existência, que é quem eu sou, qual é o meu propósito e para onde eu vou. Então, a sociedade, nós que estávamos perdidos, né, a gente vivia procurando a nossa identidade em coisas ou até mesmo em pessoas. Por exemplo, em relacionamento, tem pessoas que depositam a sua identidade em um relacionamento, dizendo o seguinte, olha, se eu me relacionar com tal pessoa, se eu casar com ela, aí eu vou entender quem eu sou e eu vou descobrir o meu propósito, aí eu vou me sentir importante, vou me sentir amada, vou me sentir respeitada. Não, cara, não deposite a sua identidade em pessoas e muito menos em coisas. Você não é aquilo que você faz e muito menos aquilo que você tem. E aí, quando eu parei de procurar a minha identidade e comecei a buscar a pessoa que sabia onde estava a minha identidade, eu encontrei. Você entendeu? A nossa identidade está escondida em Deus. Por isso que Paulo diz, eu considero todas as coisas como esterco para ter que ganhar o conhecimento de Cristo e ser achado nele. Cara, ele falou assim, cara, tudo isso é muito bom, mas perto de Jesus, isso não é nada. Então, ele entendia que à medida que ele conhecia o Senhor, ele entendia quem ele é. Por exemplo, a gente vê na vida de Pedro. Pedro, quando Jesus pergunta, quem eu sou? O que as pessoas estão dizendo ao meu respeito? E aí eles respondem, né? Alguns estão dizendo que é Elias, outro Batista, ou até mesmo alguns dos profetas. Aí Jesus para, olha para eles e pergunta para eles, e para vocês, quem eu sou? Deixa eu falar uma coisa. Jesus não faz essa pergunta porque ele estava em dúvida com relação à sua identidade. Talvez algumas pessoas que estão aqui falam o seguinte, eu não me importo com o que as pessoas pensam ao meu respeito. Deixa eu falar, se importa sim. A gente fica muito abalado, muito frustrado, principalmente quando alguém mente ao teu respeito, quando alguém te ofende, você fica, né, muito machucado com isso. Faz parte da nossa natureza humana, mas nós precisamos aprender a lidar com isso. Então, a gente se importa, e vou te falar, a gente deve se importar no sentido de, cara, será que realmente o que aquela pessoa falou
realmente faz sentido. Aí cabe a você filtrar se aquilo que a pessoa está falando faz sentido ou não, entende? Mas Jesus, ele não faz essa pergunta porque ele estava em dúvida com relação à sua identidade. Ele faz aquela pergunta para saber o que aquelas pessoas e até mesmo os próprios discípulos pensavam ao respeito dele. Lembra, vamos voltar um pouquinho mais, no começo do ministério de Jesus, né? Ele foi batizado, abriu-se os céus e ouviu-se uma voz do céu dizendo: Tu és o meu filho amado, eu tenho prazer em ti. Deus declara para ele que ele é, então, o filho amado. Os céus foram abertos. Nem eu, nem você, nem ninguém tem poder para fechar os céus que o próprio Jesus abriu. E lá, imediatamente, o Espírito levou Jesus ao deserto. E naquele deserto, depois de 40 dias, ele foi tentado pelo diabo, que ataca com si, para lançar uma dúvida na mente de Jesus. Se tu és filho, transforma essa pedra em pão. E qual foi a resposta de Jesus? Nós falamos ontem. Jesus não responde: eu sinto no meu coração. A minha opinião. Eu penso assim. Não, ele responde dizendo que está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Ele não responde: eu sou filho. Não, ele não precisava provar nada para ninguém. Ele não precisava ser aceito pela sociedade, porque ele entendia quem ele era, estava encarnado nele a questão de identidade, a identidade dele, de todas as coisas. O que o diabo quer roubar de nós é a nossa identidade, porque roubando a nossa identidade, quem nós somos em Deus, nós passamos a duvidar da nossa existência, e aí fazemos a seguinte pergunta, né? Quem eu sou? Qual é o meu propósito? Para onde eu vou? Estou perdido? Fica completamente desorientado. E o diabo, ele sabe como nos atacar. E o primeiro lugar onde ele quer roubar é a minha e a sua identidade. Deus, ele teve filhos onde todos nós somos tentados. Até Jesus foi tentado, mas teve um único filho que não caiu em tentação, que foi Jesus. Todos nós pecamos, mas teve um que não pecou. Quanto mais você entende que você é um filho amado, mais, claro, o diabo, ele vai tentar de alguma forma tirar isso de você. Gente, a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. A nossa luta não é na carne, a nossa luta é no espírito. Constantemente nós somos atacados em nossas mentes para nos fazer duvidar de quem nós somos. Outro, e aí continuando, voltando lá para Mateus capítulo 16. Olha o que acontece. E aí, então Jesus pergunta: quem eu sou para vocês? E aí Pedro imediatamente ele responde: tu és Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Presta atenção nessa afirmação. Ele não diz: tu és um rabi, tu és o Alfa, tu és o Ômega, tu és o Elohim, El Shaddai, tu és, enfim, vários outros nomes de Deus. Ele não diz, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Essa afirmação, ela traz uma revelação poderosa, que Cristo significa quê? Significa a unção, Deus encarnado, Deus acessível e Deus revelado. O próprio Deus se fez homem e habitou entre nós. É o Filho do Deus Altíssimo, Filho do Deus Altíssimo. Presta atenção. Aí Jesus começa a dizer para ele: dissestes bem, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou. Quando ele diz não foi carne e sangue, ele está dizendo, você não recebeu essa revelação através de um estudo de alguém falando para você, seja presencialmente ou até mesmo no YouTube. Não, disseste bem porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai. Ou seja, ele recebeu a revelação direta do próprio Deus. Recebeu a revelação do próprio Deus. Não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Por isso te digo que tu és Pedro. Presta atenção. Jesus chama ele primeiro de Simão Bar-Jonas. Agora Jesus está chamando ele de Pedro. Pedro significa fragmento de uma rocha. Petros. Olha que interessante. Não nos faz lembrar um pouco a mudança do nome de Jacó para Israel, agora de Simão para Pedro? Ou seja, Jesus está dizendo, cara, você recebeu a
principal revelação do Novo Testamento. De fato, eu sou o Cristo. Por isso que Jesus fala, bem-aventurado, feliz é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Por isso te digo que tu és Pedro. Primeiro, Pedro diz para Jesus, tu és o Cristo. E aí Jesus responde para ele, e você é Pedro, você é Cristo, você é Pedro. Presta atenção. Quando nós temos a revelação de quem Deus é, nós entendemos quem nós somos nele, cara. E quando nós entendemos quem nós somos nele, nós descobrimos o nosso propósito para o qual nós nascemos. Aqui mata toda crise de existência, toda crise de identidade da nossa jornada. A gente sempre vive procurando a nossa identidade em coisas, em pessoas, passamos a vida inteira procurando, quando na verdade a nossa identidade está escondida no Senhor. Quando nós entendemos, quando nós descobrimos a nossa identidade nele, quando nós descobrimos a nossa origem, nós entendemos a nossa identidade nele. Assim como foi com Jacó, que teve um encontro com o próprio Deus, né? Deus pergunta, quem é você? Ele responde agora, eu sou Jacó, mas Deus fala, não, seu nome não é Jacó, seu nome é Israel. Mudou o nome, mudou a história do cara. Assim como Jesus também continua mudando a nossa história, como mudou a história de Paulo, de Billy Graham, de George Whitefield, Charles Finney, John Wesley, vários outros grandes homens e mulheres que transformaram o mundo. A gente tem lá o desejo do nosso coração de transformar o mundo. A gente quer, no fundo, sermos reconhecidos por algo importante que nós fizemos, ainda mais quando nós inspiramos e transformamos vida de pessoas, impactar vidas. A gente não quer apenas ser transformado, nós queremos também transformar aquilo que tem sido muito bom para mim, também eu quero compartilhar com o outro. Isso é testemunho. Testemunho é você pegar aquela sua maca e transformar ela em um púlpito. Por exemplo, paralítico, 38 anos, vivendo naquela condição, e Jesus pergunta, você quer ser curado? E sabe qual foi a resposta daquele paralítico? João capítulo 5, ele diz o seguinte, mas Senhor, não tem ninguém que me pegue pelos braços e me leve até as águas quando elas são agitadas. E quando eu tento entrar, outro chega primeiro do que eu. O que estava acontecendo ali? Primeiro, ele estava reclamando, né? Se vitimizando. Ninguém me pega no colo. Né? 38 anos vivendo sempre na dependência de alguém que se vitimiza, alguém que terceiriza a responsabilidade para outra pessoa. E segundo ponto é que ele estava depositando a sua vida em falsas esperanças, em crenças. Tem muitas pessoas que elas são convencidas, mas não são convertidas. Muitas pessoas se movendo por crenças e não por fé. E aí, terceiro ponto que mostra a alienação do ser humano é quando ele começa a colocar culpa em outra pessoa pelo que ela está vivendo. Quando tento entrar, outro chega primeiro do que eu. Ali a gente vê claramente, essa questão era um homem que não entendia que estava perdido. E quantas pessoas estão aí, muitos anos, vivendo como aquele paralítico. Mas Jesus fala o seguinte para ele, Jesus não pega ele no colo, dizendo, olha, fizeram isso com você. Jesus simplesmente responde, levanta-te e anda, pega tua maca e anda. E imediatamente aquele homem pegou a maca e começou a andar. Ou seja, aquele seu momento de dor, Deus vai transformar em o seu maior testemunho. A sua maca será transformada no seu púlpito. Ou seja, onde você é curado, você irá transformar pessoas. Aquela ferida está sendo transformada em cicatriz. E a cicatriz simboliza que você venceu e você tem autoridade naquilo que você vence. Não estou dizendo para você buscar essas coisas para você ter uma autoridade ou ter um testemunho para contar. Mas essas coisas, algumas coisas, elas vão acontecer, principalmente coisas ruins. Mas é nós canalizarmos essas coisas ruins em algo muito bom para que você use aquele seu momento de dor em seu maior testemunho, aquela sua maca em seu púlpito para você transformar a vida de pessoas. É por isso que é de dentro para fora. Quando nós somos transformados, nós somos também chamados para transformar. Ou seja, pessoas feridas, elas vão ferir pessoas.
mas pessoas curadas, elas vão curar pessoas. Que você seja essa pessoa que vai curar pessoas. Você seja essa pessoa que vai pegar essa maca, esse momento de dor, de sofrimento da sua jornada e vai transformar no seu maior testemunho, vai transformar no seu púlpito para você pregar o evangelho e fazer discípulos, impactar pessoas, transformar pessoas. É isso que esses grandes homens e mulheres fizeram. Eles fizeram isso. Mas vamos avançar aqui. Então, lá naquele texto, Jesus chama então, Mateus 16, né? Jesus chama Simão de Pedro. Tu és Pedro. E sobre esta pedra, que pedra era aquela? A revelação de Jesus. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a gente vê ali, cara, a identidade sendo transformada. Beleza? Vamos avançar aqui. O que nós vimos aqui? Quando você tem a revelação de Jesus como Cristo de Deus, você entende a paternidade de Deus, né? E Ele é o nosso Pai, então nós somos os teus filhos. Outro ponto importante que vale a pena a gente mencionar aqui, existe esse tal de marxismo cultural, né? A gente pensa muito em Karl Marx, mas esquece Karl Marx, né? Houve um cara chamado Antônio Gramsci, né? Que propôs a destruição da família a partir da tirada do homem da liderança familiar. Porque ele tirando o homem da liderança familiar, não consegue construir patrimônio, né? Ele destitui o homem, ele ataca a família, ele destrói o homem para que ele não multiplique os recursos, para que não haja recursos dentro da família. E por isso que, né, o feminismo ele vive atacando a masculinidade, vive atacando o homem, né? Como um homem opressor, patriarcado e coisa e tal. Nós vivemos em uma sociedade onde as mulheres vivem até mesmo sem a presença de um homem. Muitas mulheres hoje, elas lideram a sua família, mas isso não pode omitir a responsabilidade do homem de ser o principal provedor do seu lar. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou trazendo a questão agora de identidade e sexualidade, ok? Mesmo sabendo que a mulher moderna, ela consegue sustentar uma casa inteira, o homem, ele precisa entender quem ele é em Deus. Porque se ele não entende quem ele é em Deus, ele vai ser um homem castrado e ele não conseguirá liderar. Assim também, da mesma forma, a mulher, se ela não entende a sua identidade em Deus, vai afetar também a sua sexualidade. Nós falamos ontem, vamos falar novamente aqui. Quando essa geração que se move por necessidade de atenção e carência de amor, o que vai acontecer? A mulher, para se sentir amada, ela vai usar o quê? O sexo do homem para ter o amor do homem. Do outro lado, o homem, para se sentir amado, aceito e aprovado, ele vai usar o amor da mulher para obter o sexo da mulher. Ambos estão perdidos. Ambos não entendem quem eles são e vai afetar o quê? A sexualidade deles. O problema é quando alguém fala identidade de gênero, ideologia de gênero. Cara, o problema não está diretamente relacionado à questão da sexualidade, e sim da identidade. A gente tem que voltar para a identidade. Identidade vai definir o seu comportamento, a identidade vai afetar a sexualidade. Então, eu como pai de 4 filhos, tenho a responsabilidade de afirmar sobre os meus filhos quem eles são em Deus. Se eu não fizer isso, pode ter certeza, a sociedade vai se encarregar de dizer para eles quem eles são. Se eles ficarem perdidos, a sociedade vai dizer para eles quem eles são. Hoje em dia a gente ouve relatos, né, nas escolas principalmente, que adolescentes do mesmo sexo estão se beijando para saber se são ou não são. Você percebe que está perdido. As pessoas estão perdidas. Mas a sexualidade é afetada através da identidade. Então, quando nós temos a nossa identidade definida, aí sim a nossa sexualidade será restaurada. Então, é um ponto importante para a nossa jornada. Para a gente já ir para o fim, coloca aí, se você puder escrever, se você estiver anotando, produza frutos e não folhas. Teve um momento que Jesus ele contou uma parábola. E a parábola era o seguinte, ele começa a dizer, havia uma figueira plantada na vinha. Não é estranho uma figueira plantada na vinha? Figueira foi criada para dar figos. Videira foi criada para dar
uvas. E quando você tem muitas videiras, você tem ali uma vinha, né? E Jesus fala, havia uma figueira plantada na vinha. A pergunta é, o que uma figueira estava fazendo plantada na vinha? Para todos os lados que ela olhava, todo mundo dando uva. Ela olhava para frente, para trás, para a esquerda, para a direita, todo mundo dando uva. E ela então se sentiu na obrigação de dar uva também. Então ela se esforçava em dar uva, se esforçava em dar uva e não dava uva. Teve uma outra ocasião que Jesus ele teve fome, ele foi até uma figueira para comer um figo. Chegando naquela figueira, né, porque tinha folhas, as folhas estavam anunciando a chegada de fruto. E ele foi até aquela figueira, chegou naquela figueira, não tinha figos, só tinha folhas. E sabe o que acontece? Aquela figueira estava anunciando folhas para esconder a sua falta de fruto. O problema não era apenas a falta de fruto. O problema, nesse contexto todo, era a figueira querer dar um tipo de fruto que ela não foi criada para dar. Figueira foi criada para dar figos e não uvas. Mas aquela figueira via todo mundo dando uva, então ela se sentiu na obrigação de dar uva também. Bom, tá todo mundo dando uva, né? Afinal, eu estou aqui numa vinha, tá todo mundo fazendo a mesma coisa, então eu vou dar uva também. Então o problema não era apenas a falta de fruto, o problema era a figueira querer dar um tipo de fruto da qual ela não foi criada para dar. Cara, a gente vê texto lá em Salmos capítulo 1 que diz, aquele que medita na palavra dia e noite é semelhante à árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, tudo o que fizer prosperará. Ou seja, a falta de identidade é você querer ser quem você não é e fazer o que todo mundo está fazendo só pelo fato de serem bem-sucedidas naquilo que elas estão fazendo. Se alguém precisar de uva, vai até uma videira, mas se alguém precisa de figo, vai até uma figueira. Ou seja, Deus colocou coisas específicas em você que só você pode dar. Se alguém quiser uva, vai até alguém que está dando uva, mas se alguém quiser um tipo de fruto específico que você dá, vai até você, cara. Entende? Esse é um ponto importante. Ou seja, também não tem problema você estar plantado no meio da vinha. Não tem problema você estar num lugar hoje onde todo mundo está fazendo a mesma coisa. Não tem problema nisso, porque às vezes você pode pegar e falar assim, pô, tô num lugar que todo mundo está fazendo a mesma coisa. Não, não é isso. Não estou dizendo para você sair do lugar de onde você está porque todo mundo está fazendo a mesma coisa. Não, não é isso. Talvez você seja um ponto de referência naquele lugar onde todo mundo está fazendo a mesma coisa. Então, não tem problema você estar plantado no meio de uma vinha, mas o problema é você você ser uma figueira e querer dar uvas. Esse é o problema. Esse é o problema. Então a gente sempre fica olhando, a gente admira, claro, né, o que os outros estão fazendo e até mesmo o que os outros estão vivendo. Mas, cara, você precisa viver a sua vida. Tem coisas que Deus quer para você, que não é para o outro. E aquilo que é para o outro, às vezes não é para você. Aí, como que você vai entender isso? Através do relacionamento com o Senhor. Entendendo, descobrindo a sua origem para entender a sua identidade. E aí sim você descobre o seu propósito. Cara, tá aqui. Eu levei anos para entender isso. O que eu estou compartilhando com você é fruto de uma vida de uma pessoa que buscou a vida inteira descobrindo, tentando entender a sua identidade. Sabe? Eu costumo dizer que eu entendi a minha identidade a partir do momento quando eu tive um encontro com o Senhor. Quando eu tinha uns 25 anos de idade. Isso faz já mais de 10 anos. E ali, cara, a partir daquele momento, a minha identidade vem sendo firmada em Deus. Vem sendo firmada. Não vou dizer para você que foi imediato. Não, é uma construção ao longo de toda a nossa jornada. Então, espero que você nessa jornada esteja entendendo a sua identidade, firmando a sua identidade em Deus e não em pessoas, em coisas, muito menos em circunstâncias. Você é uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dará o seu fruto na estação própria, e tudo que você fizer será bem-sucedido e próspero, em nome de Jesus. Agora eu vou abrir aqui os comentários para a gente trocar uma ideia. O que vocês estão achando, gente? Comenta aqui, ou se você quiser fazer perguntas,
Manda aqui na caixinha de perguntas, beleza? A Samara que já mandou uma pergunta, olha só que ela pergunta. Não saber minha identidade influencia na constância do meu relacionamento com Deus? Totalmente. Existem várias características de uma pessoa inconstante, né? Uma delas, é claro, a questão de não saber identidade. Quando você não sabe a sua identidade, você fica literalmente perdido. Você quer um exemplo? Lá em primeiro capítulo de João, diz o seguinte, que todos aqueles que creram e receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos aqueles que creram e receberam Cristo como Senhor e Salvador, receberam o quê? O poder de serem feitos filhos de Deus. A gente sempre olha para a palavra poder, imediatamente nós lembramos de Atos 2, né? Dunamis, né? Repartiu as línguas como de fogo, né? Veio um vento impetuoso e tal. É legal, sim, é bom, né? A palavra dunamis. Porém, a palavra dunamis, ela aparece já em João capítulo 1. Poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a coisa mais poderosa da nossa jornada não é falar em línguas, ser usado por Deus para profetizar, para a palavra de conhecimento. Pelo contrário, o maior poder que nós recebemos no começo da nossa jornada é o poder de sermos feitos filhos de Deus. Esta é uma das maiores revelações que nós precisamos carregar e viver ao longo da nossa jornada. Então, assim, é o começo, é o ponto de partida, a nossa identidade. Cara, você pega, por exemplo, Mateus capítulo 11, o próprio João Batista, o significado do nome João Batista é batizado em graça. O cara batizou Jesus nas águas. Ele diz que ele cresça, eu diminua. Aquele mesmo que disse, não sou digno nem de desatar as correias da sandália desse homem. Tanto que confundiram ele como Cristo. Ele falou, não, eu não sou o Cristo. Você é o noivo? Não, eu não sou o noivo. Eu sou amigo do noivo. Você é o Cordeiro de Deus? Não, eu não sou o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João Batista era a voz do que clama no deserto, que preparou o caminho do Senhor. E aí ele anunciava essa mensagem de arrependimento, né? Porque o reino de Deus está próximo e tal. Agora, em Mateus capítulo 11, nós vemos João Batista aonde? Na prisão. E lá naquela prisão, ele pede para que seus discípulos vão até Jesus para perguntar se, ela falando assim, que ele ouviu falar das obras de Cristo. Ele ouviu que Jesus estava curando, que Jesus estava pregando, que Jesus estava fazendo coisas extraordinárias, sinais, milagres, maravilhas. O pau estava quebrando. Então ele manda que seus discípulos perguntar para ele, você é o Cristo ou nós devemos esperar outro? João Batista, ele entrou em dúvida de Jesus, se Jesus era o Cristo. E qual foi a resposta de Jesus? Vai dizer a João Batista que os cegos veem, os coxos andam, os mortos são ressuscitados, os leprosos estão andando. Bem-aventurados são aqueles que não se escandalizaram de mim. Cara, o próprio João Batista começou a entrar em crises existenciais, crises de identidade, crises de propósito, cara. Ele começou a se esquecer de quem ele era e de quem Jesus era na vida dele. E a resposta de Jesus foi muito poderosa porque restaurou ali a identidade dele. Jesus não prometeu tirá-lo da prisão. Assim como Deus também não prometeu tirar aqueles homens da fornalha. Deus não prometeu tirar as pessoas do vale da sombra da morte. Deus não prometeu, tanto que o texto diz, né? Por mais que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerá. Por mais que você ande pelo vale da sombra da morte, não temerá mal algum. Se as águas querendo te cobrir, vocês não submergirão. Mesmo que se vocês andarem no fogo, não te queimarás. Jesus estava na cruz. Deus não prometeu tirá-lo de lá, assim como Deus também não prometeu tirar João Batista da prisão. Na verdade, Deus prometeu estar com eles em todo o tempo. Assim como você, Deus não promete tirar você de uma situação que você está, mas Ele promete dizer, eu estarei com você. Então isso é uma certeza da nossa identidade, de quem nós somos nele, para que nós possamos viver aquilo que Deus tem para nós e também a gente não se mover por aprovação, muito menos por aceitação. Vamos lá. O Regis pergunta aqui, como eu faço para descobrir a minha identidade? Olha,
não existe um passo a passo, né? Vou cumprir esses passos aqui, aí vou entender a minha identidade. Na verdade, a nossa identidade, ela é revelada através de um relacionamento com Deus. Deus revela quem de fato nós somos. A gente passa a vida inteira em crise de identidade existencial, procurando saber quem eu sou, qual é o meu propósito, se eu morrer, para onde eu vou. Cara, são crises. A gente olha e muitas dessas crises são comparações com outras pessoas, porque a gente vê que as outras pessoas estão sendo bem-sucedidas, que a vida delas estão andando, mas a nossa está estagnada. Não somente uma estagnação física, financeira, mas uma estagnação espiritual. Você sente que você está numa estagnação espiritual? Sente que parece que, cara, nada está dando certo, parece que as coisas não estão fluindo. Então, assim, não existe um passo a passo para descobrir a nossa identidade. Na verdade, é um relacionamento, a partir de um relacionamento com Deus. É o que Deus diz a nosso respeito. A opinião de Deus sobre o nosso respeito. Não a opinião das pessoas, não a opinião da sociedade, e muito menos a sua própria opinião, mas o que Deus diz ao teu respeito. Claro, olha o que Jesus disse para João Batista. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Não, vocês foram ouvir a voz do que clama no deserto, aquele que prepara o caminho. Ou seja, o próprio Deus afirmando para João Batista quem ele era. Então, essa afirmação, essa revelação é a base, é o fundamento para a nossa jornada, cara. Não podemos nos esquecer de quem nós somos. Não podemos nos esquecer de quem nós somos. Nós nunca saberemos chegar a um lugar se nós não soubermos de onde nós viemos. Nós viemos de Deus, a nossa origem, né? Aí nós entendemos quem nós somos. Gente, lembrando, eu esqueci de avisar aqui, que nós estamos no segundo dia do nosso Desafio Reino, tá? Se você não estiver inscrito, eu quero pedir para você, quando terminar essa live, clicar no link que está no perfil e fazer a sua inscrição, porque por lá nós estamos mandando um conteúdo exclusivo, tá? Algumas pessoas perguntam, essa live vai ficar salva no Instagram? Não, a live vai ficar apenas disponível apenas para quem estiver no Desafio Reino. Vai receber pelo WhatsApp e também pelo e-mail, tanto as aulas gravadas como também o esboço, tá bom? Para você continuar estudando e se aprofundar cada vez mais, beleza? Vamos lá, vamos ver aqui. A Luciene faz uma pergunta, eu não sei por qual propósito você pergunta, se é por entendimento, por ter um conhecimento a mais ou, né, porque isso chamou a tua atenção. Mas vamos lá. Porque Deus mudou o nome de Jacó, mas em outras referências a outro ele se revela como Deus de Jacó. Na verdade, ele ressignificou a vida de Jacó. A questão não está apenas na mudança do nome, mas está no ressignificar a história de Jacó. Cara, porque você vai perder a sua reputação. Se a gente olhar para a vida de Jacó antes, a gente vai olhar para o cara como enganador. Mas, a partir do momento que ele teve um encontro com Deus, ele não era mais o enganador, e sim aquele que luta com Deus. Entende? Então, Deus de Jacó. Deus não vai mudar, por exemplo, meu nome é Robert, cara. Não tem como apagar isso, né? Talvez pessoas podem até mudar o meu nome, mas não vai mudar o meu passado. Não tem como mudar o passado. Então, é nesse ponto que a palavra de Deus se refere ao Deus de Jacó, porque ressignificou a sua história. Você vai perder a sua reputação, quem você era antes, as pessoas vão lembrar de você como enganador, né? Mas quando você tem um encontro genuíno com o Senhor, a sua vida é transformada. Seu passado não muda, mas o seu presente, ele é transformado para você começar a ver o seu futuro, ressignificar a sua vida, um recomeço da sua jornada. Vamos lá. Michel pergunta aqui: quando parece que estamos perdendo a identidade de sacerdote da casa, o que fazer? Cara, isso, bom, provavelmente deve ser uma pergunta relacionada a casamento, né? Aí é o seguinte, cara, precisa ter uma conversa, né? Um dos principais motivos de divórcio não é apenas o dinheiro, né? Mas também a falta de diálogo. Às vezes tem um diálogo, mas um diálogo, né, muito complicado. É a falta de uma conversa, né, de um alinhamento ali.
E ali, cara, precisa, né, a identidade tá muito firmado quando você vai casar. Eu sempre pergunto, cara, você entende quem você é em Deus? Porque se você não entender quem você é em Deus, você não estará pronto para um casamento. Casamento não é para remediar, não é aquela coisa assim, vou casar e vai melhorar. Não, vai potencializar apenas aquilo que você era antes do casamento. Se, né, não havia uma identidade firmada no casamento, não é o casamento que vai afirmar quem você é. Mas tem muitas pessoas que pensam assim, não, quando eu casar, eu vou entender quem eu sou, a minha vida assim vai ter sentido. Não, de maneira alguma. Então, outro ponto importante também. Não se fala de sacerdote sem que antes se fale primeiro de identidade. A gente sempre começa falando da identidade, para depois falar sobre sacerdote. Sacerdote, o ofício do sacerdote, aquilo que o sacerdote faz, é reflexo da sua identidade em Deus. Então a gente tem que ter a nossa identidade firmada para aí sim exercer o nosso sacerdócio. Sacerdócio é o quê? Ministrar o coração de Deus, cara. Vida de oração, de adoração, leitura bíblica, meditação na palavra. E essa vida vai refletir na nossa casa, na vida da nossa esposa, do cônjuge, dos filhos, a partir da nossa relação. Quando alguém fala assim, ora pelo meu casamento. Não, cara, tem que orar pelo seu relacionamento com Deus. Porque o seu relacionamento com Deus vai afetar no seu relacionamento com o seu cônjuge e, consequentemente, na vida dos seus filhos, da sua casa e aí, né, na vida da igreja, da sociedade, por aí vai. Beleza, gente? Uau, muito boa, muito poderosa essa aula de hoje, nesse segundo dia aqui do nosso desafio Reino. Então, o primeiro princípio nós compartilhamos é descubra a sua origem, e o princípio que nós compartilhamos hoje é entenda a sua identidade. A sua identidade vem a partir do descobrimento da sua origem. Tudo começa em Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aí sim nós entendemos quem nós somos. Espero que vocês tenham gostado muito aqui desse segundo dia. Lembrando que vamos até o dia 21 de agosto, ok? Então nos próximos dias, aqui sempre 7 horas da manhã e 7 minutos, estaremos juntos aqui no Instagram, mergulhando nesses princípios que fizeram parte da vida de homens e mulheres que transformaram o mundo. Espero que vocês deem continuidade e não saiam do grupo do WhatsApp, tá? É importante não sair do grupo do WhatsApp, porque é por lá que nós estamos mandando os links dos conteúdos e também os PDFs. Gente, muito obrigado, Deus abençoe vocês, até a próxima. Eu vou abrir uma caixa de perguntas agora lá no Instagram, tá? Pra gente continuar a interação, e também vou fazer um post agora lá no Instagram. Comente aquilo que mais inspirou você na aula de hoje, beleza? Deus abençoe, até a próxima, um abraço.